Graça e paz, pessoal. Estamos chegando aqui na Igreja Batista Monte Hermon, na nossa página do Facebook, para mais uma aula de discipulado, do nosso programa de discipulado. Uma boa noite para você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir o seu coração e o seu entendimento, para que nós possamos entender, o que o Senhor tem e deseja nos dizer através dessa aula, que não seja apenas mais um momento aqui onde nós vamos ler, passar para você algumas informações, mas que seja um momento em que Deus vai abençoar a nossa vida, abençoar o nosso coração, abençoar a nossa história através do aprendizado da sua palavra e daquilo que Ele quer ministrar e dizer aos nossos corações nessa noite. Para você que está assistindo ao vivo, boa noite, graça e paz, que Deus te abençoe. Para você que está assistindo a gravação, depois da segunda-feira, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Hoje nós encerramos aqui a primeira etapa do nosso programa de discipulado com a última lição dessa primeira apostila, ou seja, a lição número 4. Então, eu já vou dar um tempo aqui para você separar aí a sua apostila, se ainda não fez, separar a sua Bíblia também, que é muito importante, separar, tem caneta aqui? Tem caneta aqui, separar uma caneta, separar aí um papel para que você possa anotar as suas dúvidas, fazer as suas anotações e também anotar as 4 perguntas que nós faremos durante a aula de hoje. Para você que está no programa de discipulado da Igreja Batista Monte Hermon, é importantíssimo, é imprescindível que você anote aí essas 4 perguntas que serão feitas na aula de hoje, para que na próxima semana, no seu dia do atendimento individual, você tenha a resposta dessas perguntas. Vou pedir aqui também a quem faz parte dos grupos de WhatsApp, de discipulado da nossa igreja, para que não coloque as perguntas nos grupos, tá bom? Qual é a função, qual é a ideia dessas perguntas? É exatamente fazer com que a pessoa que está no programa de discipulado assista a nossa aula online, aqui pela página da Igreja Batista Monte Hermon, e que tenha essas perguntas e também as respostas para que participe da aula individual, do atendimento individual na próxima semana. Recados dados, eu lembro a você então que nós iremos falar hoje, continuaremos falando sobre ser como Jesus. A base do discipulado é exatamente essa: proceder como Jesus, aprender com Jesus, ter Jesus como exemplo, ser como Jesus. E aí a aula 4, a lição 4, a aula de hoje, vai dizer que ser como Jesus significa reconhecer que também estamos sujeitos às mesmas tentações que Ele. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso, tentação, provação, Jesus foi provado, Jesus foi tentado, melhor dizendo, e aí para isso vamos usar aqui o texto bíblico de Mateus capítulo 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então pega aí a sua Bíblia, ou então acompanhe a leitura aqui junto comigo. Mateus capítulo 4, versículo 1, começa dizendo sobre a tentação de Jesus. E diz assim a Bíblia: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele, talvez na sua versão esteja o diabo, aproximou-se dele. Dele quem? De Jesus. E disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. A nossa leitura inicial aqui fica até o versículo 11
do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós começarmos aqui, né, o nosso entendimento da aula de hoje, onde falaremos sobre tentação, e dentro disso também eu quero falar um pouco para você sobre provação. Muito obrigado, Luiz. O que é ser tentado? Tem muita gente que confunde, né, a definição de tentação com provação. Você vai ver que alguns escritores, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles vão dar uma certa similaridade a essas duas palavras, tentação e provação. Só que para o nosso entendimento cristão, para a nossa vida cristã, para a nossa prática cristã, é imprescindível nós entendermos a diferença entre essas duas palavras. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Por quê? Pastor, o que é tentação? A definição de tentação é o seguinte: ser tentado significa ser instigado a cometer pecado. Quando você está sendo tentado, aquela tentação está servindo para te instigar, para tentar fazer você cometer pecado. Quando você está sendo provado, é diferente. É importante nós entendermos que a tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. Ou seja, uma pessoa que está sendo tentada pelo diabo, uma pessoa que está enfrentando um tempo de tentação, ela está sendo motivada e também induzida a fazer aquilo que é moralmente incorreto e também contrário à vontade de Deus. O que aprendemos aqui? Se o que está acontecendo na sua vida hoje, se o tempo que você está passando é algo que está tentando te corromper moralmente e fazer com que você pratique algo que seja contrário à vontade de Deus para a sua vida, você não está sendo provado, você está sendo tentado. Estamos entendidos até aqui? Se você tiver alguma pergunta, quiser mandar para a gente alguma pergunta aí, se forem muitas perguntas, não conseguiremos, né, ler todas e passar todas aqui, mas se tiver alguma aí, a Vânia, a Juliana, o Luiz estão aqui me ajudando na aula de hoje. Eles anotam a pergunta e trazem para a gente, e se a gente souber responder, a gente responde. Se a gente não souber, a gente deixa para a próxima aula ou para um próximo momento, tá bom? Então, é importantíssimo, para começar o nosso estudo, termos esse entendimento de que tentação é diferente de provação, embora alguns escritores, embora até mesmo algumas traduções bíblicas. É por isso que você precisa ter muito cuidado com a tradução bíblica que você tem, com a tradução bíblica que você utiliza para as suas leituras e também para os seus estudos. Hoje, com essa diversidade de traduções, de linguagens, né, de definições bíblicas, muitos, ou não muitos, mas alguns tradutores, alguns escritores vão assimilar a palavra tentação com provação, mas são totalmente diferentes, já que a tentação é algo que vem do diabo para fazer você pecar, para fazer com que você esteja contrário, ou seja, contrário à vontade de Deus. A provação é diferente. A provação, ela provém de Deus. E por que eu sou provado? Por que Deus me prova? Por que Deus estabelece sobre a minha vida, sobre a minha realidade, sobre a minha situação, a aprovação? Para algumas coisas. Primeiro, para nos ensinar algo. A provação, quando vem da parte de Deus, ela tem sempre o objetivo de nos ensinar algo. Então, talvez você que esteja assistindo a nossa aula de hoje, esteja vivendo um tempo em que você não sabe definir se o que você está enfrentando é uma tentação ou uma provação. É só você parar e fazer uma análise. Isso que está acontecendo na minha vida, esse problema que eu estou enfrentando, essa provação pela qual eu fui acometido, está tendo objetivo, está me ensinando algo no meio disso tudo, eu estou aprendendo com essa situação, então você não está sendo tentado, você está sendo provado, porque o objetivo da provação é de nos ensinar algo, primeiro. Segundo objetivo da provação, nos fortalecer. Sempre, 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 você vai sair da provação muito mais forte do que quando você entrou. Da tentação, você sai dela, se caso você, né, não conseguir resisti-la, se caso você der ouvido para ela e até mesmo passar a fazer parte daquilo que foi proposto para você pela tentação, você vai sair dela enfraquecido moralmente, você vai sair dela debilitado emocionalmente, você vai sair dela arrebentado espiritualmente, porque esse é o propósito da tentação, acabar com você, destruir você. A provação é diferente. Da provação você sai mais fortalecido e você sai maior.
você cresce durante a provação. A provação te ensina coisas que você não aprenderia se você estivesse, se você não tivesse passado por ela. Eu tenho certeza, comenta aí, estamos ao vivo aqui na igreja, na nossa live hoje, segunda-feira, dia 20 de abril. Pode comentar aí se você já não teve um momento da sua vida em que você passou por uma situação de adversidade, por uma situação de provação e você saiu mais fortalecido, você saiu melhor e maior dessa situação. Por quê? Você foi provado e aprovado por Deus. Estamos conseguindo então aqui chegar a um entendimento? Essa é a finalidade da provação. Te ensina algo, te fortalece e te faz crescer. Finalidade da tentação. A tentação ela tem origem na cobiça e é induzida pelo diabo. O objetivo da tentação será sempre de nos fazer pecar e cair. Pega a sua Bíblia, abra em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu estou com uma Bíblia diferente que não é a minha aqui, irmãos, eu posso me enrolar um pouquinho nela, Não é que eu estou acostumado a utilizar, a fazer os meus estudos. Mas vamos nessa aqui mesmo. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que diz a minha versão aqui. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Está entendendo? É a Bíblia que está dizendo. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus nunca vai te tentar a nada. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, tentação não tem nada a ver com Deus. Tentação vem do diabo. A provação vem de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A Bíblia vai indicar que todos nós passaremos por tentações. Então, a questão aqui não é se você vai passar, mas quando você vai passar. Se você nunca passou por uma tentação, se você não está sendo tentado pelo diabo hoje, pode ter certeza que você vai passar por isso, você vai ser tentado. Por quê? A Bíblia aqui não está dizendo que isso é algo que pode acontecer na sua vida, que isso é algo que talvez não... Não, a Bíblia está dizendo que todos passarão por tentações. O objetivo do diabo é te tentar. O objetivo do diabo é tirar você da promessa, do propósito de Deus, do objetivo que Deus tem para a sua vida. E como que ele vai fazer isso? Te tentando, mostrando para você, alguns atalhos para que você chegue onde você quer chegar, mas você sabe que pelo caminho que Deus tem instituído e colocado à sua frente, pode ser que seja um pouco mais demorado, pode ser que seja um pouco mais difícil, e aí o diabo coloca diante de você um caminho e diz para você, olha, por esse atalho é mais próximo, por esse atalho é mais fácil. Então, entenda que a Bíblia não cogita como possibilidade. Olha o que esse texto que nós lemos aqui, vai dizer de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, olha o que a Bíblia vai dizer. Quando for tentado, Tiago não está dizendo se for tentado, não, ele está dizendo quando. Então, nós precisamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre orar e vigiar, precisamos estar vigilantes em todo o tempo, porque pode ter certeza que uma hora a tentação vai chegar sobre a tua vida e vai tentar te tirar dos projetos e promessas do Senhor, tá bom? Guarda isso. O nosso primeiro objetivo, o nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que estamos sujeitos a ela a todo momento. O pessoal está respondendo aqui, a minha amiga Marli Gomes respondeu, sim, eu já fui muitas vezes e continuo passando. Georgette Nascimento, nossa diaconisa linda e querida, já passei por provação, e realmente já saí mais forte dessa provação. Minha amiga Denise Varela, um beijo no seu coração, minha irmã, passei e passo ainda, ou seja, a provação é isso, vai te fortalecer, vai fazer com que você saia dela mais fortalecido. Agora, voltando aqui, o nosso estudo vai dizer que o nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que estamos sujeitos a ela a todo o momento. A
todo momento você pode ser tentado pelo inimigo, porque tem gente, né, que diz assim, não, que eu tô orando muito, eu tô consagrando muito, eu oro, eu jejuo, eu subo no monte, eu oro a madrugada inteira. Meu irmão, pode ter certeza que você também está sujeito a ser tentado pelo inimigo. Olha o texto que nós lemos, Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E aí, quando isso acontece sobre a nossa vida, no momento de tentação, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vai nos dar a saída, vai nos dar o direcionamento. Olha o que diz a Bíblia: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, às vezes, você acha, né? Estou muito bem, estou estruturado, e o inimigo vem com uma tentação e consegue te derrubar. Então, fica com a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Tá bom? Fique sempre vigilante, fique sempre atento. Peça a Deus o dom do discernimento e a percepção para que você possa entender quando quando a tentação se aproxima de você. E isso vai te ajudar muito. O texto bíblico usado para o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, fala sobre a tentação de Jesus no deserto, como nós já lemos aqui nessa noite. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e também nos versículos 1 e 2, ainda melhora a nossa visão dos fatos, né? E nos diz, olha só, tem gente que acha, talvez você que está assistindo a nossa aula hoje aí, tenha essa mentalidade, que Jesus foi para o deserto, ficou no deserto 40 dias e 40 noites jejuando e que foi tentado só em um momento. Né? Tem gente que acha isso. No último dia, já vi gente pregando, olha, no último dia de tentação, no último dia de jejum de Jesus no deserto, no 40º dia, o diabo apareceu para Jesus e começou a tentar Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Abra, se você puder, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, para a gente poder acompanhar na nossa aula aqui, Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Já vou lendo aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi batizado, voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, olha o versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Jesus foi tentado nos 40 dias que ele esteve no deserto. E sabe o que isso vai ensinar para mim e para você? Que a tentação, embora a Bíblia só vá relatar isso, mas a tentação de Jesus, não, a tentação do diabo, né, para com Jesus, sobre Jesus, não se limitou a apenas essas 3 perguntas, né? Se és filho de Deus, se é isso, se é aquilo, não se limitou somente a isso. E sim, Jesus passou, guarda isso aqui, porque isso aqui é preciosíssimo para a nossa vida espiritual. Se a Bíblia está dizendo, Lucas capítulo 4, versículo 2, está dizendo que Jesus foi tentado por 40 dias no deserto, ainda estando jejuando, meu irmão, ele passou 40 dias precisando empregar uma força sobrenatural, tanto na área espiritual, como na área física, como na área emocional, como na área mental também. Você tem noção do que é isso? 40 dias Satanás te tentando, 40 dias Satanás te pressionando, 40 dias Satanás querendo arruinar com a sua vida. Foi isso que Jesus passou. E aí, a Bíblia também vai dizer que antes de ser levado, né, para o deserto para ser tentado, Jesus foi batizado no Rio Jordão, está aqui em Lucas capítulo 4, Mateus, também no Evangelho de Mateus, ele foi batizado no Rio Jordão e ao ser batizado no Rio Jordão, ele vai entrar naquele rio, né, como um simples carpinteiro e vai sair dali como o Cristo, como o Messias, como aquele que veio para realizar uma grande obra.
ao ser batizado pelo Espírito Santo, por que eu estou falando isso aqui? Para a gente entender o que o diabo está querendo fazer na vida de Jesus e para você entender como que funciona a tentação e como que ele também pode tentar contra a sua vida. Olha só, Jesus então ele entra no Rio Jordão como um carpinteiro, ele sai do Rio Jordão como Messias. É uma manifestação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo e do próprio Jesus. Por quê? Quando ele sai do rio, ele vai ouvir, primeiro, desce uma pomba sobre ele, e aí ele vai ouvir uma voz diretamente do céu, uma voz de Deus, está lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, uma voz dizendo assim, olha, tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Olha que coisa linda, olha que manifestação linda. Você já parou para pensar nisso? Imagina o céu se abrindo na sua casa e você, e quem estiver com você, ouvir a voz de Deus dizendo para você, você é meu filho, que me dá prazer, eu tenho prazer em ser teu pai, eu tenho prazer em ter comunhão contigo. Que manifestação maravilhosa. E aí a gente tem aqui a manifestação daquilo que nós entendemos como a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo juntos em um só momento. Agora, aqui no Rio Jordão, no batismo de Jesus, Deus está dizendo, tu és meu filho, em você eu me alegro, em você eu tenho prazer, você é meu filho. E aí, Satanás, quando vai tentar Jesus, lembra como ele tentou Jesus? Ele começa dizendo assim, se és filho de Deus, lembra disso? Se realmente és tu filho de Deus, por que ele vai fazer isso? Por que Satanás ele tenta Jesus dessa forma e muitas vezes ele tenta a mim e tenta você dessa forma? Já passou por um tempo assim? Onde você vem na igreja, no culto de domingo à noite, pastor Humberto prega maravilhosamente bem, como sempre o faz, e você sai daqui com a convicção, sou filho de Deus, nasci para vencer, nasci para romper, vou viver uma semana abençoada, e você chega na segunda-feira, vem aquela voz no seu ouvido, será que você é filho de Deus mesmo? Se tu és filho de Deus mesmo, já passou por isso? Eu já passei, de vez em quando a gente passa por isso, a gente é tentado dessa forma. Isso daí talvez não, certamente não é um privilégio só seu. Então, por que ele faz isso? Porque ele sabia aquilo que Cristo tinha ouvido do seu Pai, aquilo que Cristo tinha ouvido com Deus, de Deus, no dia do seu batismo, quando Deus diz para Jesus, tu és meu filho amado. Com essas palavras, com essa pergunta, com esse questionamento de Satanás na tentação de Jesus, o que ele estava querendo dizer para Jesus, quando ele diz assim para Jesus, olha, tu és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, sabe o que ele está querendo dizer para Jesus? Tu tem certeza que tu é filho de Deus? Você tem certeza que Deus é teu Pai? E aí, ele vai tentar motivar a Jesus a provar que era filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava assistindo ontem um vídeo, desses vídeos na internet, que o pessoal tem compartilhado muito, de um pregador reconhecidíssimo na nação, não vou falar o nome dele aqui por ética, mas reconhecidíssimo na nação para jovens, prega para jovens, tem canal no YouTube para jovens, e ele vai dizer assim, ele disse assim nesse vídeo, o diabo é burro. O diabo não tem criatividade. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que você está falando? A Bíblia diz que ele é astuto, que ele é esperto, que ele tem um certo grau de inteligência. Então, um camarada ir para a internet e dizer, não, o diabo não tem, é burro, é isso, é aquilo outro. Igual a gente vê um monte de gente dizendo, que está pisando na cabeça do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo, cuidado com essa definição. A Bíblia não direciona, não diz que você tem que pisar. A Bíblia diz que Jesus pisaria a cabeça da serpente. A Bíblia não atribui isso a mim e a você. Ou seja, a minha relação, sabe qual tem que ser a minha relação com o diabo e com a tentação dele para com a minha vida? Resistir. Eu resisto e ele foge. Eu resisto e ele vai embora. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas talvez você já tenha passado por isso. E aí o diabo está diante de Jesus aqui dizendo, você tem certeza que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então me prova que você é filho de Deus. Faça alguma coisa para provar. Veja aqui que ele não está acusando a Deus. Olha como que ele é astuto. Olha como que ele trabalha no seu consciente, no seu subconsciente. Olha como que ele tenta
criar um ambiente para fazer com que você caia nessa tentação. É o que ele estava fazendo com Jesus. Ele não está aqui acusando Deus, olha, abandona Deus, porque Deus não é seu pai, Deus não vai fazer nada por você. Ele não está falando para Jesus, Deus vai te abandonar na hora da cruz, eu não vou te... Ele não está fazendo isso, ele está colocando em xeque, ele está trabalhando, tentando trabalhar aqui a mente de Jesus para tirar de Jesus a visão de filho. Se você é filho de Deus, me prova que você é. Ele simplesmente está levantando dúvidas no coração de Jesus em relação a Deus. E o que ele fez com Jesus, irmãos, é a mesma coisa que ele tenta fazer comigo e contigo. Ele tenta nos distanciar. Qual é o objetivo da tentação do diabo para a minha vida e para a sua vida? É simples. Tem 3 objetivos, pelo menos, que eu consegui listar nesse estudo de hoje, para esse estudo de hoje. O primeiro objetivo do diabo, ao me tentar, é nos distanciar da nossa fonte de confiança, da nossa fé. Pastor, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Glória a Deus por isso. Mas quando o inimigo vier para te tentar, ele vai tentar te distanciar dessa sua fonte de confiança que é a sua fé. Olha o que o diabo está dizendo para Jesus. Tu é o filho de Deus? Então me prova. Né? Está trabalhando aqui para tentar quebrar a fé de Jesus. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é tentar nos afastar da nossa base. Qual é a minha base? Qual é a sua base? Primeiro, palavra de Deus. Nossa base precisa estar aqui, a nossa base precisa ser este livro, ou melhor, não este livro, mas os ensinamentos e as verdades deste livro. Precisam ser a nossa base. E a segunda base que eu tenho que ter é a promessa de Deus pessoal e particular para a minha vida. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a minha vida, Deus tem uma promessa para a nossa vida, e essa promessa é pessoal e particular. Ou seja, sobre a vida do Luiz, Paulo, existe uma promessa, sobre a vida da Juliana, existe uma promessa, sobre a vida da Vânia existe uma promessa, sobre a minha vida existe uma promessa. Então, um dos objetivos da tentação é exatamente tentar nos afastar da nossa base, que é a promessa de Deus, e aí conseguindo abalar a tua fé, conseguindo te afastar da sua base, ele vai colocar em dúvida o desempenho, né, que é a nossa vida cristã. Já passou por um tempo em que você chega a ouvir uma voz dizendo assim para você, você não pode ser crente, você erra demais, você peca demais. Quem é você para cantar na igreja, para pregar na igreja? Quem é você para falar do seu Deus para alguém? Guarda isso. É o inimigo tentando você e tentando ali quebrar, anular, colocar em dúvida o teu desempenho como cristão. Agora, qual é o maravilhoso, qual é a maravilha disso tudo? É que Jesus, ele não morde a isca, irmãos. Jesus não se deixou abater pela tentação, pelas propostas. Jesus não se deixou abater pelos direcionamentos que Satanás queria dar para a sua vida. Ele também não vai olhar para o céu e vai pedir um sinal para comprovar que realmente é o Filho de Deus. Porque tem hora que a gente pensa assim, né? Eu vou orar, eu preciso que Deus faça alguma coisa, me dê um sinal de que eu sou filho dele, de que ele é meu pai. Não, Jesus tinha convicção. Jesus tinha ouvido Deus falar para ele, tu és o meu filho amado. Ele tinha essa certeza. Quer vencer a tentação na sua vida, quando ela se estabelecer diante de você, tenha convicção de quem você é filho, tenha convicção de quem é teu pai, tenha convicção de quem é você, tenha convicção do chamado de Deus para a sua vida e da promessa de Deus para a sua vida. Isso aqui já é um início para você, muito grande, para você vencer toda e qualquer tipo de tentação vinda do inimigo, né? O que é que Jesus vai fazer diante da tentação? Ele não faz uma oração de poder, porque às vezes a gente quer fazer isso, né? O inimigo está lutando contra a minha vida, eu vou fazer uma oração de poder. Eu também desconheço o que é oração de poder e oração sem poder. Para mim, oração é oração, mas amém. Eu vou ligar para o profeta tal para ele orar pela minha vida. Jesus não faz isso. Imagina Jesus lá no deserto, o diabo tentando, eu vou voltar correndo para chamar João Batista, para chamar Força Total, para chamar a minha equipe para me ajudar. Não aconteceu isso. Sabe como Jesus procede? Sabe o que Jesus faz? Ele cita a Bíblia. Ele cita a palavra de Deus. Por isso é importantíssimo um discípulo conhecer a palavra de Deus. Um discípulo conhecer a palavra do seu mestre, porque é através da palavra do mestre que nós conseguiremos vencer as tentações da vida. O
Quer um exemplo disso aqui? Abra sua Bíblia, um exemplo que me ocorreu aqui, nem está no estudo, mas, né, como diz o pastor Humberto Siqueira, desceu fresquinho. Abra sua Bíblia aí no Salmo 46, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo aqui e para a gente poder exemplificar, né, o que nós estamos falando aqui sobre a importância de se conhecer a palavra do Mestre, sendo nós discípulos dele. Olha só, Salmo 46. Sabe aquele momento em que o inimigo se levanta contra a sua vida para te tentar e começa a dizer para você: Deus se esqueceu de você, Deus te abandonou, você já errou tanto, você já pecou tanto que Deus não quer mais saber de você, Deus não quer mais parte contigo, segue a tua vida sem Deus porque Deus não é mais por você. Já passou por isso? Aí, quando eu sou um discípulo conhecedor da palavra, da escritura, daquilo que Deus me deixou como revelação através da palavra, e o inimigo está me tentando, dizendo: olha, Deus não te ama mais, Deus te abandonou, você está largado no mundo, você está sozinho no mundo, não tem mais ninguém por você. Meu irmão, você conhece a palavra de Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu pego aqui, eu faço como Jesus, eu pego o Salmo 46 e eu começo a declarar sobre a minha vida: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha isso, a importância de conhecer a palavra de Deus para que nós possamos vencer as tentações da vida. Sabe aquele momento em que o inimigo vai dizer para você: não existe mais ninguém que possa te socorrer nessa adversidade que você está enfrentando, não existe mais ninguém que pode te socorrer nesse tempo que você está enfrentando. Aí, irmãos, eu pego aqui a palavra de Deus ainda no Salmo 46, onde o salmista vai dizer: Ele é socorro bem presente na angústia. Então, Jesus ele não vence a tentação do diabo através, né, de falácia, através da oração poderosa, através de faz chover, faz cair fogo do céu, mostra aqui o teu poder, não. Ele vence a tentação do diabo através da palavra de Deus. Pastor, naquela época não tinha Bíblia ainda? Claro que não, irmãos, mas hoje nós temos. Mas entenda isso aqui para facilitar o teu entendimento. Jesus, ele vence a tentação através da palavra de Deus. Para 3 questionamentos de quem era Deus na sua vida, ele vai declarar 3 vezes a palavra de Deus. Ele vai dizer para o diabo por 3 vezes: está escrito, está escrito e está escrito. Glória a Deus por isso. Luiz, sei que a gente está no meio da aula aqui, mas eu vou te pedir já para ver se consegue preparar uma pilhazinha para a gente, que parece que a nossa pilha da bateria do microfone, daqui a pouco vai acabar. Então vamos seguir aqui, irmãos. Olha só, entenda isso. A arma escolhida por Jesus para a sua sobrevivência diante as tentações sofridas foi a palavra de Deus. Se a Bíblia foi suficiente para o deserto de Jesus, ela também é suficiente para o nosso deserto. Ela também é suficiente para o nosso momento de tentação, para o nosso momento de provação. Tudo, guarda essa palavra, tudo que você precisa para sobreviver e para vencer as tentações do inimigo no seu deserto, né, está na Bíblia, está na palavra de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Ler, entender e praticar. Para que eu seja abençoado, eu leio, eu entendo e eu pratico. Então, diante disso, como vencer as tentações? E aqui eu vou tentar ser breve, né? Vou tentar ser breve aqui. Como vencer as tentações? Primeira coisa que eu preciso fazer para vencer as tentações, e aí eu já começo a passar as perguntas aqui para vocês, tá bom? Fica ligado aí, eu já começo. Deixa eu dar uma olhada na nossa bateria aqui. Aqui está na bênção. Eu já começo, não terminou ainda não. Quando apagar ali, aí se apagar, pode ser que não apague. Aí a gente troca a pilha rapidinho aqui, né, para a gente poder continuar a aula. Agora, o que eu faço? Preciso estar próximo de Deus para vencer as tentações. Não tem como eu vencer as tentações do inimigo estando longe, estando distante de Deus. Eu só consigo vencer tentação do inimigo estando próximo de Deus.
Você não vai vencer as tentações da vida, as tentações do inferno, as tentações do inimigo, confiando em você mesmo. Porque já viu que tem gente que é assim? Eu venço, eu consigo, é do meu jeito, eu tenho a fórmula. Tem nada, não tem. Já disse aqui que o inimigo é astuto. Você só vence o inimigo e a sua tentação confiando e estando próximo de Deus. Você só consegue vencer tentações, né, através da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sendo temente ao Senhor. Então, quer aqui um conselho para a sua vida? Tem sido tentado pelo inimigo? Agarre-se a Deus, meu irmão. Se agarra em Deus. Se firma na palavra de Deus, viva uma vida de oração, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quando o inimigo se apresentar diante de você para tentar a tua vida, tentar a tua fé, você vai resisti-lo através do escudo da fé e você vai enfrentar esse inimigo através da espada do Espírito. E aí, da mesma maneira que Jesus venceu o diabo no seu território, né, no deserto, num lugar árido, num lugar de sofrimento para muitas pessoas, num lugar onde Jesus passava por privações, por falta de alimentação, por falta de companhia, por falta de um amigo humano presente, você também pode vencer esse mesmo inimigo que tem tentado você. Sabe por quê? Porque o Jesus que venceu o inimigo no deserto está com você. Não te abandona, está perto de você. O Espírito Santo habita em você. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que Jesus vence o diabo lá no deserto? Para mostrar para mim e para você que era possível. Porque aquele que venceu no deserto está comigo hoje. O Espírito do Senhor está em mim, habita em mim. E a palavra de Deus eu tenho. É só ler, entender e praticar. E com esse ajuntamento de circunstâncias, de sentimentos e de proposições, eu tenho vitória, meu irmão, sobre a tentação. Então, a primeira coisa, esteja perto de Deus. Para vencer a tentação, esteja próximo de Deus. Tem pergunta? Alguma coisa para mim? Pode trazer, por favor. Ah, tá. Irmãos, olha, pelo amor de Deus, tá? E aí sejam obedientes em nome de Jesus, porque para vencer o inimigo também a gente precisa ser obediente. Amém? Tem muita gente aí que não está conseguindo vencer o inimigo porque é desobediente. Não digite, eu vou passar aqui agora a primeira pergunta, não digite as perguntas. As perguntas que nós fazemos aí no seu grupo de WhatsApp, nem nos comentários, tá, da aula. As perguntas que nós passamos aqui é exatamente para que você assista a aula e para que você tenha condição de participar lá na semana que vem da aula do atendimento individual. Então, se você passar, vou passar aqui as perguntas para quem não assistiu a aula, acaba tirando o efeito da aula, porque a pessoa vai chegar aqui, vai ter a pergunta, vai colocar a resposta que quer e não vai ser a resposta que nós queremos, tá bom? Então, a primeira pergunta, anota aí. Vou te dar, fazer igual o tio Douglas com as crianças, né? Vou te dar tempo para você pegar a caneta, o papel, vai pegando aí caneta, papel. Eu vou passar, vou tomar água aqui e já passo para você a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Bênção. Vamos lá? Podemos? Primeira pergunta. Por que, falei sobre isso aqui, tá? Só você guardar. Por que devemos estar próximos de Deus no tempo da tentação? Essa é a primeira pergunta. Fácil, fácil. Se estiver prestando atenção na aula, você responde essa pergunta aí com os pés nas costas. Por que devemos estar próximos de Deus no tempo da tentação? Porque devemos estar próximos de Deus no tempo da tentação. Enquanto você vai anotando a pergunta, eu já vou pedir o Luiz Paulo para tirar ali, Luiz, colocar essa outra pilha para a gente. O áudio vai cortar aqui por 10 segundinhos, só para a gente poder trocar a bateria. Não, é aqui embaixo, você tem que tirar o microfone. Isso. Montamos aqui, irmãos, uma estrutura, mas como a aula hoje é ao vivo, né? Essas coisas podem acontecer. Do lado aí da base, você tem 10 segundinhos, a gente vai ficar sem áudio aqui enquanto você anota a pergunta.
Beleza, agora sim, né? Agora a gente tem áudio aqui para falar até meia-noite para vocês. Então vamos lá, primeira pergunta. Por que devemos estar próximos de Deus no tempo da tentação? Vamos lá, nossa segunda pergunta, ou melhor, nosso segundo tópico da aula de hoje. Como que eu faço, pastor, para vencer a tentação? Primeira coisa, estar próximo de Deus. Segunda coisa, resistir o diabo. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Tiago, capítulo 4, quem está com retorno aí, só vê se o áudio voltou para mim, se está direitinho, por favor. Né? Tá direitinho? Tá tranquilo? Então tá na bênção. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Deus, irmãos, eu me sujeito. Ao diabo, eu resisto. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, para vencer a tentação? Resistir o diabo. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos adverte a fugirmos do pecado, né? Porque tem gente que quer resistir o pecado. Não, estou resistindo o pecado, estou resistindo o pecado, estou resistindo o pecado, daqui a pouco você, cai no pecado. Pecado você não resiste, pecado você foge dele. Agora, ao diabo, eu vou resistir. Eu preciso resistir. E para isso, nós precisaremos conhecer a palavra de Deus, que vai nos ajudar a resistir o diabo. Vamos pegar o exemplo de Jesus aqui, voltar lá em Mateus capítulo 4. Se a sua Bíblia estiver aberta, aí você acompanha comigo. Se não, eu leio aqui rapidinho. Olha como que Jesus vai resistir o diabo. Mateus 4:4. A minha diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o diabo tentou, Jesus resistiu através da palavra. Tem mais, Mateus capítulo 4, versículo 7. Diz assim, mais uma vez, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Diabo mais uma vez, tentou mais uma vez, Jesus resiste mais uma vez. E nessa fase de pergunta-resposta, de vai e vem, né? Jesus ainda resiste no versículo 10, que diz: Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mais uma vez, o diabo tenta e Jesus vai lá e resiste. Então, guarda isso no seu coração. Nesses versículos aqui, pelo menos nestes 3 versículos do capítulo 4 de Mateus, nós vemos que Jesus no deserto venceu a tentação como? Chorando, correndo, fugindo, fazendo uma oração poderosa? De forma alguma. Ele resiste à tentação, ou melhor, ele vence a tentação resistindo às investidas do inimigo e dizendo, está escrito. Então, o segundo entendimento aqui, para que nós possamos resistir o diabo, ou melhor, para que nós possamos vencer a tentação, é resistir o diabo. E vamos então com a nossa segunda perguntinha? Está preparado aí para anotar a nossa segunda pergunta? Vamos lá. Como podemos resistir o diabo? Pergunta simples. Se você estiver prestando atenção na aula, você responde isso também facilmente, sem nenhum problema. Segunda pergunta do nosso discipulado de hoje. Como podemos resistir o diabo? É a segunda pergunta da nossa aula de discipulado de hoje, tá bom? Vamos lá, para nosso terceiro tópico aqui, como vencer a tentação. Primeira coisa, para eu vencer a tentação, eu me aproximo de Deus. Segunda coisa, para vencer a tentação, eu resisto ao diabo. E a terceira coisa, para vencer a tentação, eu preciso vigiar e orar. Não tem como vencer tentação, não tem como vencer o inimigo das nossas almas sem a vigilância e sem a oração. Abra sua Bíblia, Mateus, se você tiver a apostila, está na apostila. Se não tiver, abra a Bíblia. Mateus, capítulo 26, versículo 41, ou então anota aí para ler depois. Vai dizer assim a palavra de Deus, olha só. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é via de regra da vida cristã. Não tem outro meio de vencer o inimigo, não tem outro meio de vencer a tentação do inimigo, se não for também através da vigilância e da oração.
Pastor, está me faltando força, eu estou fraco, nesse tempo de quarentena aí eu estou fraco espiritualmente. Tem gente, irmão, que está crescendo, que está voando em Deus. Por quê? Está aproveitando esse tempo para orar, para ler Bíblia, para fazer estudo, né, Luiz? Para se consagrar, para buscar a presença de Deus. Agora tem gente que tá vendo uma temporada de série por dia na Netflix, vendo todos os filmes possíveis, não lê a Bíblia, não ora. Por quê? Porque só consegue ler Bíblia, orar, adorar quando vem na igreja. E aí, infelizmente, se a sua prática for essa, a cada dia você vai ficar mais fraco espiritualmente. Agora, se a sua prática e se o seu desejo é de vencer as tentações do inimigo, é de se aproximar de Deus, você precisa fazer isso. Então, se te falta força, você precisa orar. Você precisa cantar louvores a Deus. Quem nunca, né? A gente brinca aí, quem nunca? Quem nunca, irmão? Estava passando um tempo, nossa irmã Gilcélia, que está aqui hoje também, acompanhando a nossa aula, já passou por isso, irmã? Está passando um tempo de provação, está triste, acorda meio triste, né? Achando que está um pouco, tá fraca espiritualmente, começa a louvar daqui a pouco, começa a adorar, daqui a pouco a presença de Deus invade a sua casa e você se fortalece e daqui a pouco aquela tristeza vai embora, aquele sentimento de angústia vai embora. É isso que acontece quando nós estamos diante de Deus com o nosso coração reto e sincero. Então, está triste? Ora, canta louvor ao Senhor, faz a obra do Senhor. Pastor, mas eu estou em quarentena, olha o que você pode fazer. Pega seu telefone, começa a ligar para os irmãos da igreja para saber como é que eles estão. Começa a ligar para alguém só para dizer, olha, estou ligando para você porque eu me importo com você, porque eu quero saber como que você está. Estou ligando para você porque eu quero orar por você. Ore por alguém por telefone. Vai fazer a obra de Deus, né? Vai meditar na palavra de Deus. Somente assim, irmãos, somente assim, isso é vigiar. Fazendo as coisas de Deus, vivendo as coisas de Deus. E somente assim nós estaremos ocupando a nossa vida com aquilo que nos edifica. Está com a tua Bíblia aí? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Texto muito conhecido por todos nós. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui a versão que eu tenho em mãos nesse momento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha que palavra maravilhosa para o nosso tempo de quarentena. Já viu que tem gente que nesse tempo de coronavírus aí só fala em coronavírus o dia inteiro, só pensa em coronavírus o dia inteiro, tudo que ela vai conversar é sobre coronavírus? Isso nunca vai estar te fazendo bem, isso eu tenho certeza que não. Se você está vivendo, eu não estou falando aqui para você descartar aí os seus cuidados, não, tome seus cuidados, use a sua máscara, passe álcool gel, tenha o distanciamento exigido ou proposto aí pelas autoridades de saúde, faça tudo isso. Agora, isso não pode permear a sua vida, e Filipenses capítulo 4, versículo 8 está dizendo para mim e para você, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, pense em coisas boas, irmãos. Pense nas coisas de Deus, pense na obra de Deus. Isso vai te ajudar a estabelecer um tempo de vigilância na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós acabamos caindo no engodo de Satanás? Porque nós não edificamos a nossa mente com coisas de Deus. Nós produzimos na nossa mente, nós ocupamos a nossa mente com aquilo que não edifica. E aí é orando, edificando a nossa vida, edificando a nossa casa, edificando a nossa mente e vigiando, estando atento, fazendo a obra do Senhor e aquilo que Ele nos chamou para fazer, é que nós não vamos cair nestas ciladas que foram preparadas para nós. Então, o nosso terceiro tópico aqui, para resistir o diabo, para vencer a tentação, o que eu preciso fazer? Vigiar e orar. Vamos para a nossa terceira pergunta? Anota aí. Em nome de Jesus. Terceira pergunta. Posso? Qual é a importância de vigiar e orar no tempo da tentação? Outra pergunta simples demais, fácil demais. Qual é a importância de vigiar e orar no tempo da tentação?
Anota aí. Se você não conseguir anotar, depois você volta na aula, porque quando terminarmos aqui o ao vivo, você pode assistir de novo, se você quiser, tá bom? Vai lá, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí a pergunta é essa: qual é a importância de vigiar e orar no tempo da tentação? E agora eu sigo aqui para o nosso último tópico de hoje. Para vencer a tentação, primeiro, eu me aproximo de Deus. Segundo, eu resisto o diabo. Terceiro, eu vigio e oro. E quarto, eu ando no Espírito. Ando no Espírito. Diferentemente do que muitas pessoas podem te ensinar, andar no Espírito não é andar falando em línguas estranhas dentro do ônibus. Andar no Espírito não é andar, pelas ruas, não é isso. É totalmente diferente disso. Sabe o que é andar no Espírito, irmãos? É simples. Andar no Espírito é andar baseado na palavra de Deus. Andar no Espírito é andar segundo os ensinamentos que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Se você anda na rua, pastor, mas eu ando na rua falando em línguas, orando em línguas, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mas não chame isso de andar no Espírito de acordo com o que a Bíblia ensina. Isso pode ser outra coisa, né? Espiritualizar e tudo mais, outra coisa. Mas andar no Espírito é andar de acordo com a palavra de Deus. Porque, meu irmão, quem anda de acordo com a palavra de Deus, quem anda no Espírito, não tem espaço na sua vida para que o inimigo lhe vença através da tentação. Então, se eu quero vencer a tentação, eu só posso vencer também andando no Espírito. Gálatas capítulo 5, no versículo 16, vai dizer assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, quando eu ando no Espírito, quando a minha vida é baseada na palavra de Deus, é baseada no direcionamento do Espírito Santo para a minha vida, não tem espaço para que a minha carne aflore. Porque você sabe, quem anda através da palavra de Deus, quem anda baseado pela palavra de Deus, quem anda no Espírito de Deus, sabe, irmão, que quando você está ficando fraquinho na fé, que todos nós passamos por isso, estamos sujeitos a isso também, quem conhece a Bíblia sabe o que fazer. Quando você está desanimando, na fé, ou então na sua própria vida, na sua própria existência, ou diante da situação que você vive, pastor, eu estou desanimando. Quem conhece a Bíblia sabe o que tem que fazer. Então, quando eu ando no Espírito, não tem espaço, não tem vazão na minha vida para que a tentação, ela até vem, mas ela não tem êxito. É igual Jesus e o diabo no deserto. Ele vem, eu rebato. Ele vem, você rebate. Ele vem, cai por terra. Por quê? Porque andamos no Espírito, andamos na palavra de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel importantíssimo no nosso viver diário. Porque quem anda no Espírito sabe exatamente quando o diabo está se aproximando, está querendo chegar para tentá-lo. E aí vai aquele dom que a Bíblia diz que é muito importante, que é o dom do discernimento. Tem muita gente, irmão, que não vence batalhas. Tem muita gente que vive derrotado na vida. Sabe por quê? Porque está lutando contra o inimigo errado. E talvez você esteja enfrentando o que você está enfrentando porque você está lutando contra o inimigo errado. Tem gente que está sendo provado por Deus e ele está naquela provação para crescer, para aprender, para se fortalecer, mas está atribuindo ao diabo. Então está orando, Senhor, que repreende o diabo. Não tem diabo nenhum ali, é Deus provando. Tem gente que está sendo tentado pelo diabo, que o diabo está empurrando para o pecado, ele está dando ouvido para o diabo, ele está se submetendo àquela tentação e está tranquilo, dizendo, não, é Deus que está me provando. Deus tem parte nisso aqui. Por isso é importante você pedir a Deus o dom do discernimento, para que você tenha conhecimento. Eu, nos meus estudos, eu vou atribuir as nossas adversidades em 3 categorias. Talvez você que está em casa assistindo aí tenha mais conhecimento do que eu e vá encontrar outras categorias. Mas eu entendo 3 categorias vamos dar aqui para fácil entendimento a nomenclatura de adversidade. Primeiro, aquela adversidade que vem através da tentação.
Quando o diabo te tenta, quando o diabo se levanta contra você. Esse é o primeiro tipo de adversidade, né? Que vem através da tentação. E como que eu venço essa adversidade? No estudo de hoje. Resistindo ao diabo, vigiando e orando, andando no Espírito, me aproximando de Deus. Tem a adversidade que nós podemos chamar de provação também, que provém de Deus. Pastor, o que eu faço diante dessa adversidade que provém de Deus? Irmãos, eu passo por ela em paz. Eu tenho uma mensagem, né, que eu preguei há muito tempo, acho que eu nunca preguei aqui em Monte Hermão essa mensagem, que ela diz o seguinte: viva a tua luta em paz. Viva a tua adversidade em paz. Por quê? Porque se é Deus que está te provando, ainda mais que doa, mas você vai passar por ela em paz, porque você sabe que você não fez nada, que não é o inimigo que está te afrontando, então que no final daquilo tudo você vai sair mais fortalecido, você vai sair mais capacitado, você vai sair mais estruturado. E tem a adversidade, né, que nós poderíamos chamar também aqui de colheita. Por quê? Se tem uma coisa na vida, e é bíblico, que é uma regra da vida que é muito clara, é que tudo que eu planto eu colho. Eu não posso plantar maçã e querer colher banana. Então tem gente que está passando por determinadas coisas na vida, por quê? Porque plantou aquilo lá atrás e está colhendo hoje. Pastor, como é que eu faço para colher coisas boas na minha vida? Você começa a plantar coisa boa hoje, no futuro você vai colher coisas boas. Então, andar no Espírito vai te dar o discernimento disso tudo. Por que eu estou vivendo isso? Eu estou sendo tentado? Estou sendo provado? Estou colhendo o que plantei? Busque o dom do discernimento. Por quê? Porque o Espírito habita em nosso corpo e nos faz entender que ele não se importa somente com o nosso coração, no sentido bíblico da palavra, mas com a totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo. O Espírito Santo nos transmite a sua santidade e nos leva em direção a Cristo. Ou seja, se eu ando no Espírito, ainda que tentado esteja sendo, o Espírito vai me conduzir em direção a Deus e a Cristo. Por isso, andemos sempre na direção do Espírito e Ele nos capacitará a vencermos toda e qualquer tentação. Terminando a aula, a nossa última pergunta. Se você prestou atenção na aula de hoje, você vai brincar nessa pergunta e também, nessa resposta. Brincar que eu digo aqui de uma forma, né, para a gente, de fácil entendimento. Você vai passar por ela muito tranquilo. Quarta pergunta e última da aula de hoje. O que é andar no Espírito? Prestou atenção na aula? Você responde isso aqui com muita facilidade. O que é andar no Espírito? Vamos terminar? O diabo, irmãos, ele ofereceu tudo para comprar Jesus. E aqui é o nosso encerramento. Aqui é a nossa finalização. E sabe o que eu aprendo com isso? Que se houver um preço pelo qual você vai desobedecer a Deus, o diabo está disposto a pagar esse preço para ver a tua ruína, para ver a tua destruição, para ver você desonrando a Deus, para ver você desobedecendo a Deus. Ele vai te oferecer atalhos, ele vai te oferecer o que é mais fácil, ele vai te oferecer o caminho mais rápido ao poder e também o caminho mais fácil, mais rápido para a vitória que você às vezes está buscando. Agora, nessa batalha de leões, né? Essa aqui é uma batalha de leões. É uma batalha do leão da tribo de Judá com a batalha do leão que está buscando a quem tragar. Jesus já ganhou essa vitória. Jesus venceu o diabo no deserto e na cruz, para que hoje nós possamos entender que tentados seremos, mas que existe uma grande possibilidade de nós vencermos toda e qualquer tentação. Existe toda a possibilidade do mundo de você continuar sendo obediente a Deus, de você continuar sendo firme ao propósito de Deus para a sua vida. Não permita nunca, não deixe nunca que o inimigo venha roubar de você a capacidade de continuar sendo obediente a Deus e a capacidade de continuar cumprindo as promessas e propósitos do Senhor para a tua vida. E Jesus faz isso tanto no deserto, quando ele vence o diabo, né, na tentação, através do está escrito, através da palavra, como na cruz, para nos dizer que existe essa possibilidade de nós vencermos também.
Primeira coisa que Jesus fez quando vence o diabo, ele confiou em Deus. Para vencer a tentação do inimigo, só confiando em Deus. Não tem outra possibilidade de vencermos tentação se não confiarmos em Deus. Jesus venceu o inimigo usando a palavra de Deus. E Jesus venceu o inimigo resistindo ao diabo. Nosso penúltimo texto aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Para nós terminarmos aqui em nome de Jesus. 1 Pedro 5, 9 diz assim a palavra de Deus. Resistam-lhe, olha só, resista ao inimigo, resista à tentação, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então para de olhar para a sua vida, né, e achar que você é o ser mais importante desse mundo e achar, só comigo que acontece isso, só eu que sou tentado, só eu que sou provado, Deus só não me abençoa. Não, meu irmão, aqui ó, Pedro está dizendo, né? Olha para os seus irmãos no mundo inteiro que está todo mundo passando por sofrimento também. Então, resista, não se deixe ser vencido pela tentação. E aí, como venceu o inimigo, como venceu a tentação, Jesus também, a palavra de Deus, nos ensina a vencer as tentações. No mesmo livro de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21, está escrito assim, olha só. Para isso, olha que coisa linda, irmãos, receba essa palavra na sua casa em nome de Jesus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Entendeu a palavra de Deus? Você foi chamado por Deus. Para quê? Para que assim como Cristo fez, você, eu, nós façamos. Para que assim nós possamos vencer toda e qualquer tentação do inimigo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que o inimigo ele vai tentar ainda, a mim e a você, até o dia que ele vai olhar para a nossa história, para a nossa vida, para o modo que nós vivemos e vai dizer, contra esse eu não posso mais lutar, porque ele entendeu a palavra e ele vive a palavra de Deus. Que você entenda e que você viva a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa, que o amor de Deus possa te encontrar onde você está nesse momento. Entenda, existe uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Semana que vem, tá bom? Assiste essa aula novamente, leia a apostila. Semana que vem nós começamos aqui a 4ª rodada de aulas de atendimentos individuais no nosso programa de discipulado. É imprescindível que você assista a aula, que você responda essas perguntas para que você tenha um atendimento abençoado junto com o seu discipulador na semana que vem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.